neste domingo, glórias a Deus. Você que já está aí comigo, você que está chegando agora, chega aí, fica juntinho comigo. Nós vamos ter palavra, exatamente, uma pregação abençoada para o meu e para o seu coração, porque nós precisamos das palavras de Deus. Nós precisamos cada vez mais buscar desse Deus maravilhoso para poder passar por este mundo tão tenebroso, não é mesmo? Tá tão difícil, não é mesmo? Como diz, Jesus já falava, né? Que a porta que nos conduz à salvação, à vida eterna, é estreita. E larga é a porta, né? Que conduz à perdição. E neste mundo nós iríamos ter tribulações. Neste mundo nós iríamos ter escândalos, nos escandalizar. E é justamente hoje, o Senhor colocou no meu coração, né? Sobre isso. Não estou aqui, não vou dizer este ou aquele de forma alguma. Não estou apontando para ninguém, nem é minha intenção apontar, não é mesmo? Não posso julgar. Quando você aponta para alguém, você está julgando. Mas nós temos que pregar a palavra, aprender o que a palavra está dizendo. Aí sim, né? Nós podemos julgar cada um para si só, mas não fazer um julgamento aberto, não é mesmo? Essa é a intenção da pregação de hoje, em nome de Jesus. Fica juntinho comigo, sabe aquela situação em que você fica escandalizado às vezes e você quer desistir do caminho do Senhor? Você quer desistir e parar? Pois é para você mesmo essa pregação. Não faça isso. Não desista do seu bem maior, que é a salvação, que é imerecida. Você nem merecia, eu também não mereço. E aí vamos voltar a perder por causa de algumas pessoas que infelizmente dão mau testemunho da palavra. Essa é a palavra que vai vir para nós hoje, para nos alertar. Os escândalos é inevitável, eles vão vir, são inevitáveis, mas compete a nós continuarmos olhando para Cristo, para a palavra. Examine-se o homem a si mesmo, exatamente. A palavra é para mim me examinar, para eu verificar como está o meu coração, se eu estou adequando para as palavras de Deus. E os meus olhos têm que focar na palavra, têm que focar no sacrifício de Cristo e focar no trabalho do Espírito Santo que Ele realiza no nosso interior. Exatamente assim. No mais, devemos deixar tudo mais de lado. Vamos orar antes de já entrar na pregação? Vamos colocar a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser no altar de Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, porque é Ele que nos abre os olhos, que tira as escamas dos olhos, que destampa os nossos ouvidos. É Ele que faz isso. Não é nós, não vem de nós, não temos capacidade nenhuma de poder entender as Escrituras e ser convencidos e convencidas por ela, mas é o próprio Espírito Santo que nos direciona e mostra o caminho a seguir. Esse Jesus maravilhoso fez isso por mim e por você. Glórias a Deus. Pai, Deus eterno, Pai, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és poderoso. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque estamos aqui, Pai. Abençoa-nos, Pai, no dia de hoje, como já tens abençoado, Pai. Que em nome de Jesus também, no decorrer desta palavra, Pai, que o Senhor se faça presente, independente de onde esteja a pessoa, se eu aqui no sul de Minas, em Congonhal, ou a pessoa esteja no Pará, no Paraná, no Tocantins, no Rio de Janeiro, não importa, Senhor, o Senhor é Deus presente, não importa onde nós estejamos, Pai. Muito obrigado, o mesmo Deus que se faz presente aqui comigo, que me usa como instrumento nas suas mãos, porque eu sou tão observadora como da tua palavra, tanto quanto qualquer um que está adentrando aqui agora. Eu sou apenas um instrumento nas suas mãos. Assim também, Pai, o mesmo Espírito que habita aqui e que me faz ter o entendimento, esse mesmo Espírito, esse mesmo Deus está junto com esse amigo, com essa amiga, com esse irmão, com essa irmã, agora, neste momento, Pai, conduzindo, meu Senhor, a todo o entendimento da palavra. Afaste de nós tudo aquilo que possa impedir, Pai, que venhamos a nos distrair, Pai, de entender da sua palavra em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por tudo, eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, não é mesmo? Aleluia. Bom, vamos lá. Como se você já esteve lá na minha página, ou se você me acompanha no WhatsApp, alguma coisa, ou lá no Instagram, você já viu qual é o tema da nossa pregação de hoje.
E tá lá o banner, é esse mesmo. Não se escandalize com os que não obedecem. Hoje nós temos na igreja, hoje mesmo já corri esse perigo, viu? E, como diz as escrituras, aquele que se considera, aquele que acha estar de pé, cuide que não caia. Então eu também tenho que ainda vigiar, porque eu posso também ainda vir a me escandalizar. Mas já aconteceu de eu me escandalizar a tal ponto de falar, olha aqui, desisto desse caminho. Não quero esse caminho, não. Isso daí não é para mim, porque eu não concordo com as coisas que eu estou vendo, eu não concordo com o que estão fazendo. Muitas vezes maldades que fazem conosco, é verdade. E nós nos escandalizamos. O novo convertido, principalmente, meu Deus, como é difícil, né? Porque nós estamos chegando na igreja. Aí nós achamos o quê? Nós achamos que ali vai ter reinário e imperar o amor. É verdade, o amor de Deus, o amor de Jesus. Mas não quer dizer que o amor de Jesus está em todos os corações, não é mesmo? Aí é que a gente não sabia. A gente chega e não entende. A gente pensa que todos que estão ali vão nos amar, vão nos respeitar, vão nos paparicar, vão nos mimar nos mínimos detalhes. Mas aí nós vamos descobrindo que a realidade é outra. Todos estão ali doentes e um muitas vezes alfinetando o outro, viu? Mas até nisto, há a mão de Deus, há um propósito de Deus. Por isso que trigo e joio, não estou falando que aquele que te feriu é joio, não. Às vezes, ainda é um novo convertido que ainda vai aprender muitas coisas. Quando eu olho para trás e vejo tantas coisas que eu fiz ou agi inconvenientemente, hoje eu falo, meu Senhor, né? Como eu precisava de aprender, como eu precisava do seu Espírito cada vez mais operando em mim para que eu pudesse ter domínio, controle próprio, né? É o Espírito Santo que faz isso. Então, quando nós somos novos convertidos, nós estamos vindo do mundo, mas também nós nos escandalizamos. E quando nós também já estamos antigos na fé e também nos escandalizamos, isso acontece. Isso vai acontecer, é inevitável. Mas o Senhor me traz aqui hoje para falar para mim e para você que nós devemos não tirar os olhos das Escrituras, não devemos tirar os olhos do sacrifício de Jesus Cristo, do grande amor dele, do que ele fez por mim e por você. Não devemos tirar os olhos do poder operante do Espírito Santo nas nossas vidas, que pode e consegue fazer passarmos por todos os obstáculos, por todas as dificuldades e lá na frente cantar o hino da vitória. Exatamente, porque nós somos vencedores e nós podemos passar por isso. Podemos imaginar Jesus mesmo. Acha que ele não se escandalizou quando Judas Iscariotes, ali andando com Jesus, partindo do pão com Jesus, aprendendo de Jesus aos pés de Jesus, e ele mesmo fez tamanha traição com Jesus Cristo? Será que o mestre não sentiu dor no seu coração? Será que ele não chorou amargamente? Chorou. E é isso que nós devemos entender. A nossa salvação não pode ser lançada fora, não pode ser jogada fora por causa de detalhes, de erros de pessoas. Eu sou humana, eu posso errar como já errei e posso falhar, até mesmo na minha caminhada cristã. Mas a sua fé não pode se basear na mulher Rose. A sua fé não se pode basear em homens. Porque você não pode correr o risco de se esfriar na fé por causa de atitudes erradas de homens. O que importa é que Jesus não errou, Jesus não falhou, né? Jesus não tropeçou em nenhum ponto sequer. Ele nunca teve pecado, ele nunca falhou, ele cumpriu o seu ministério até o final e com isso proporcionou para nós a vida em abundância. E isso ainda nós vamos receber da coroa da vida. Não devemos perder isto por causa de homens. E devemos pedir a Jesus Cristo para nos ensinar cada vez mais a ficarmos firmes na palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque nós precisamos dele, vigiar e orar. Porque, na verdade, o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando uma brechinha na nossa emoção, nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes. Que nós venhamos a vigiar cada vez mais para que não venhamos falhar e perder tamanha bênção em nome de Jesus Cristo. O versículo ao qual, aí você fala assim, Rose, mas o que esse versículo tem a ver com o assunto de hoje?
Tem tudo a ver. O versículo ao qual nós vamos nos basear hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E está assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O assunto de hoje tem tudo a ver. Nós vamos ver que na lei, sim, homens e mulheres de Deus podem, é direito, é lícito, porque isso é o que mais escandaliza as pessoas no mundo de hoje, é o financeiro. Não vamos apontar os dedos, não vamos falar deste ou daquele, porque na verdade todos serão julgados por Deus, não é por mim, não é por você. Que a nossa boca não venha contaminar o nosso corpo, porque Jesus ele fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas pelo que sai. E quando eu falo com a minha boca, eu falo mal de um homem ou uma mulher de Deus, dizendo e acusando de que está sendo uma pessoa errada, um líder errado, vamos falar de liderança, eu estou pecando e me contaminando, não venhamos a fazer isso. Mas estamos aqui para aprender com as escrituras, para termos discernimento e entender que não devemos botar fora, jogar fora a nossa salvação, a nossa santificação, porque outros nós achamos e consideramos que estão errando. Mas nós temos um grande exemplo na Bíblia, onde Paulo, como eu e você, é lícito, muitas vezes, se valer do seu direito. É lícito, todas as coisas, eu posso todas as coisas. Sim, me são lícitas, eu não estou debaixo da lei. Mas nem tudo me convém. Às vezes, é melhor eu não tomar posse daquilo que é meu direito, para que eu possa ser exemplo para outros. É exatamente isso que nós vamos ver hoje. O apóstolo Paulo, ele fez essa atitude. Lhe era lícito, sim, ser tratado pela igreja. Lhe era lícito até mesmo ser até peso para a igreja. Mas ele não quis fazer isto. E eu admiro o apóstolo Paulo. Então veja, não estou aqui falando de lideranças, mas estou aqui, sim, honrando o apóstolo Paulo, que não é por nada, não é por menos, que ele foi o autor que mais escreveu no Novo Testamento. Porque somente a atitude que nós vamos ver hoje, nós vamos ver nele a atitude, a coerência de um cristão verdadeiro, de um imitador de Cristo, que é o qual nós devemos ser. E continuando, veja o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18b. Porque esse é o assunto que mais assola hoje o meio evangélico e escandaliza e toma como tropeço e impede muitos de vir para os caminhos do Senhor. É digno é o trabalhador do seu salário. É verdade. Digno é o obreiro do seu salário. E muitas vezes na obra do Senhor mesmo. Exato. É digno. É correto, é conveniente. Se nós olharmos desde a antiguidade, desde quando o Senhor iniciou as regras para os cultos, né? Desde a construção do tabernáculo, desde depois da construção do templo, né? Uma construção daí fixa e não móvel, nós vemos que os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas, todos eles viviam única e exclusivamente daquilo que era oferecido em dízimos e ofertas. Exatamente. Então eles se alimentavam, eles se vestiam, eles moravam em prol do que o povo ofertava. Mas veja, suas vidas eram gastas totalmente na obra do Senhor. Eles não podiam nem sequer ter herança, eles não podiam herdar terras, não podiam ter herança. Era a única tribo, a tribo de Levi, era a única tribo que não podia ter herança, não podia ter posses, porque a sua porção, a sua herança era o Senhor. Era viver para o Senhor, toda a sua vida gasta no altar de Deus.
Então é digno o obreiro do seu salário. Bom é quando uma igreja tem todas as pessoas que estão envolvidas, evangelistas, os diáconos, os levitas, os pastores, copastores, e todos vivem desta igreja e consagram a sua vida totalmente à obra, sem se ocupar com o mundo secular. Bom é isto. Eu falo por mim, porque eu tenho meu trabalho secular, e eu vejo a comparação, como é difícil, meu Senhor, porque este mundo, na verdade, a correria para que possamos pagar nossas contas, correr atrás de tantas coisas, nos rouba do tempo de viver para Deus. Então é digno, sim, aquele que trabalha somente da obra e exerce. Imagine só um pastor, ele se dedica a visitar as ovelhas, ele não é negligente na sua obra, ele não é negligente no seu trabalho, ele visita as ovelhas, ele cura a que está ferida, ele sara a que está quebrada, ele ora, ele vela pela casa, pela alma daquelas pessoas, ele vive disso, de preparar a pregação, de levar o alimento para a igreja. Aí você pode falar, mas tem gente, Rose, que não é preocupado com isso. É por isso mesmo essa pregação aqui. Nós não devemos nos contaminar olhando para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Mas devemos nos olhar para nós mesmos e nós fazermos certo. Nós fazermos o que é correto. Aprender de Deus a fazer certo para conquistar a nossa santificação. E não nos contaminarmos com os erros dos outros. E nem sequer apontar e ousar ficar falando, apontando e dizendo, este ou aquele está roubando da casa do Senhor. Não. Devemos nos purificar. Se estiver roubando, vai se entender com Deus. Não é comigo e não é com você. Mas nós também teremos que nos ter com Deus. E o que dirá então se nós tivermos nos contaminado, nos preocupando com as condutas erradas deles? Às vezes no final do caminho, no final da sua estadia, do seu ministério, ele se acerta com Deus. E ele se arrepende do mal que às vezes infligiu. E aí ele vai para o céu e nós vamos para o inferno, porque não cuidamos das nossas bocas. Exatamente. Então que não venhamos a perder, a nos contaminar com isto. Mas veja o exemplo de apóstolo Paulo. Eu tenho que salientar isso que Paulo fez, porque é digno, é honrado. Por isso que o Senhor o honrou duplamente. Por isso que este homem escreveu tanto no Novo Testamento. Olha lá, segundo Tessalonicenses, capítulo 7. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Já que nós vamos ver e adentrar mais e ver isso mais declarado. Olha só, Paulo, ele agiu tão corretamente que ele ainda podia dizer para aqueles ao qual ele ensinava e pregava: vocês mesmos sabem e viram que nós buscamos fazer o que é correto para que vocês possam nos imitar. Já que você vai ver Paulo falando que, embora ele podia muito bem se valer da regalia, do direito que ele tinha, como um homem que pregava a palavra de Deus e vivia disto, como um homem que viajava para todos os cantos, abrindo igrejas e vivia disto. Mas você vai ver que por zelo, ele às vezes se limitava a não ser pesado para as pessoas, para poder ser um exemplo a ser seguido. Paulo fez isto. E é isso que nós devemos fazer. Não devemos ver os erros das pessoas e sair comentando como se fosse mel nas nossas bocas, como se fosse algo muito útil o falar mal e salientar o defeito ou a falha do outro. Muitas vezes blasfemando, ou seja, contra Deus, ensinando muitos a blasfemar contra Deus, salientando os defeitos da igreja do Senhor. Mas devemos ensinar que venha para Cristo. Você vai ver muitos problemas. Você vai ver muitos escândalos. Dentro da própria igreja, você vai ver grandes males.
Mas saiba que a salvação é uma busca individual. Busque você o conhecimento, o entendimento da palavra, a misericórdia de Deus, o ensinamento do Espírito Santo, para que você não caia nessa cilada. E para que você não use a sua boca para poder pecar contra o Senhor. Porque todos nós prestaremos contas ao Altíssimo no grande dia. E continuando, em 2 Tessalonicenses mesmo, 8 e 9, está assim: nem comemos de graça o pão de ninguém, antes com labor e fadiga, trabalhávamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos direito, mas para vos dar nós mesmos exemplos, para nos imitardes. Digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do Senhor no seu salário. É digno. Me são lícitas todas as coisas, mas nem tudo me convém. Olha o exemplo de apóstolo Paulo. Lhe era lícito. Ele era digno. Ele podia, com certeza, comer do pão daqueles fiéis que estavam aprendendo dele, contribuindo com a obra. Ele podia receber em suas mãos, ele podia ser tratado e sustentado por eles. Mas Paulo não quis. E ele ainda fala, ele coloca no plural, ele coloca nós. Quer dizer que ele e os que estavam com ele. Não foi pesado. Muito pelo contrário, antes disso, ele labutou, ele trabalhou para conseguir o seu próprio pão. E a palavra foi pregada e passada de graça. Sem peso para ninguém. Eu acho que no mundo de hoje, no mundo ao qual nós estamos vivendo, um mundo tão capitalista, eu acho que precisa-se de cada vez mais nós fazermos isto. Você que me acompanha desde quando eu iniciei os trabalhos em 2016, você pode perceber, por exemplo, que já há um bom tempo eu não ponho mais no YouTube. Antes eu fazia as gravações simultâneas, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, automaticamente. E hoje eu só me limito a fazer as gravações para o Facebook e posteriormente depois eu ponho, né? Então ao vivo só no Facebook, depois eu ponho no YouTube. Vou explicar o porquê. Todo o trabalho que eu faço não tenho renda, muito pelo contrário. Eu uso do meu próprio recurso próprio para poder fazer esse trabalho. E o crente não pode ter programas piratas, vocês concordam? O crente tem que ter tudo regularizado. Então lá atrás eu comprei um programa caro, muito caro, que era autorizado tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube para fazer as transmissões ao vivo. Mas, no decorrer deste ano de 2019, com todas as mudanças que o YouTube fez, aí eu consegui depois, com muito custo, descobrir o porquê que eu não consigo mais passar os programas e deixar lá gravados no YouTube. É porque agora o YouTube determinou que o VMix não é mais acessível para isso. Eles tiraram a parceria com o VMix, um programa caro que eu paguei para isso. E agora eles só aceitam o Artcast, que é um outro programa mais caro ainda, o dobro do que este que eu comprei. E eu estou em crise financeira. Quem não está, não é mesmo? Mas eu não posso reclamar, agradeço a Deus, não me falta nada. Tudo tenho até sobrando. Me alimento muito bem, eu tenho que vestir, glórias a Deus. Passo falta de dificuldades, mas não me falta nada. O Senhor me sustenta dia a dia. Porém, eu não tenho dinheiro, recurso agora, no momento, para poder regularizar e comprar os direitos do outro programa, para poder passar simultaneamente. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Primeiro, para dar uma explicação do porquê que não tem simultâneo, aproveitando agora. E também para dizer que deveria mais a obra do Senhor feita com isto. Se você não tem um programa para colocar na internet, regularizado, cata a sua Bíblia e saia pregando a palavra.
Se você não tem condição de abrir uma igreja, de colocar ali o aluguel, saia pregando de casa em casa. Não te custa nada. Muito pelo contrário, ainda vai ser uma boa caminhada e te fazer bem para a saúde. Deveríamos hoje entender muito mais disto. Buscar as coisas simples no Senhor. E aquilo que eu posso fazer com os meus recursos em prol da obra, faça. Mas aquilo que vai custar para outro, não faça. Não faça. Porque existem muitos passando fome e necessidade. E não é assim. Nós devemos, na verdade, olhar isto. A palavra recebida, eu recebi de graça. Quem trouxe para mim, trouxe em folhas de papel sulfite. Que ela também imprimiu com seus próprios recursos. E hoje, com os meus recursos, um pouco melhor até que ela. Glórias a Deus. E é assim que o Senhor vai nos dando graça. E quem sabe, talvez, pessoas que talvez já passaram por mim, terão um recurso maior ainda e melhor para poder contribuir para o reino. É lícito, é real e verdadeiro o obreiro viver, sim, da obra do Senhor. Mas Paulo foi muito mais honrado, muito mais digno, muito mais servo, muito mais correto, se preocupando em não escandalizar a ninguém. Para não ser peso, é isso que ele quis dizer com peso, e para poder ser um exemplo a ser seguido. E lendo aqui praticamente toda a parte agora, 2 Tessalonicenses, o mesmo capítulo, a partir do versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando sossegadamente, comam o seu próprio pão. Paulo viu a necessidade de ser um exemplo. Porque ele mesmo estava exortando e vendo que pessoas não queriam trabalhar, pessoas queriam comer o pão da preguiça e ficar de pendurando nos outros. E ele mesmo, embora ele tivesse esse direito, sim, de receber a hospitalidade, de receber do pão, ser alimentado e cuidado por aquelas pessoas ao qual ele estava chegando ali, ele teve todo o cuidado para poder exortar, para poder ensinar. Ele teve todo o cuidado de ele mesmo não ser peso para ninguém. Será que estamos vendo isto? E você? Será que você às vezes está se importando com isto ou aquilo que estão fazendo de errado e está perdendo a sua salvação? Porque eu vejo tantas pessoas falar às vezes de líderes muito conhecidos, falar mal deles, falar mal de suas igrejas. Não venhamos a nos contaminar. Vamos trancar a nossa boca. Porque se eles estiverem errados, é Deus quem irá cobrar deles. E é o mesmo Deus que irá cobrar de nós. Em que nós não venhamos a errar com as nossas línguas, falando mal. Mas sim que venhamos a usar a nossa boca para abençoar e orar por eles. Para que se eles estiverem errados, que eles possam enxergar os seus erros. E para que não, com seus erros, não leve as pessoas ao escândalo. Não faça as pessoas esmorecerem e perderem a sua salvação. É isso que compete a mim e a você fazer. Paulo tinha o cuidado de dar o exemplo daquilo que pregava. Já é antigo ditado: mente desocupada, oficina do diabo. Devemos nos ocupar e nos encher com as coisas do Senhor. Porque se eu me encher, nós nos enchermos com as coisas do Senhor, não teremos tempo de falar mal, não teremos tempo de usar as nossas línguas para levar o mau agouro dos outros, para salientar as falhas dos outros. Porque se nós estivermos nos enchendo, nós estaremos ocupados em nos santificar. E não iremos nos importar demasiadamente com aqueles que nós achamos que está errando.
Porque se está errando, sim ou não, quem sabe mesmo é Deus. Não é eu e não é você. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Para que em nome de Jesus nós não venhamos a nos escandalizar. Mas impossível não virem os escândalos. Mas que nós não usemos disso para levar a má fama de um para os outros e falando como se isso fosse uma coisa bonita a sair da boca de um crente. Que nós venhamos, na verdade, a aprender, a abençoar, a abrir nossas bocas não para falar mal, mas sim para orar. Para orar pelos governantes, orar para os líderes, orar para os pastores, orar para aquele que está levando a palavra e para que todos venham a se arrepender dos seus erros, assim como eu também preciso. Em nome de Jesus Cristo. Essa foi a palavra. Eu espero que em nome de Jesus, talvez você tenha no decorrer do caminho, ou esteja escandalizado com alguém. Saiba que você não deve perder e se escandalizar e abandonar a congregação, abandonar de seguir este caminho, abandonar de buscar da palavra por causa de erros alheios. Porque o que importa que você tem que olhar é que Jesus não errou. E ainda temos, como apresentado aqui, homens de Deus que ainda podem ser usados como exemplo, em nome de Jesus. Viu? Bom, vamos orar. Deixa eu falar aqui um oi rapidinho, bem rapidinho para quem estava aqui comigo. Glórias a Deus. A grande maioria só entrou para assistir, mas eu vou dar um olazinho para você, viu? A grande maioria não escreveu mensagem. Luiz Vanderlei Santos, Adriana Cristina Gouveia, Maria Helena, Suelen Eduardo, Viviane Fraga Silva, Ana Gabriele Silva, glórias a Deus. A Expedida Santos e a Stephanie Paulo também estavam assistindo, bem como Sérgio Vieira, o Ronan Oliveira, a Cleonice Oliveira, a Valmira Oliva e o Carlos Santana. Muitos deles já. E Jair Franco, glórias a Deus. Vocês todos estavam aqui assistindo, glórias a Deus, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E os que deixaram mensagem, Luiz Vanderlei Santos, Expedita Santos, a Cleonice Oliveira, a Melri Rodrigues, o Carlos Santana, a Fran S. Carmo, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Depois eu respondo lá, vou dar um joinha, um like para você, né? Muito obrigada por ter participado, interagido aí comigo, viu? Deus abençoe a sua vida. Bom, essa foi a palavra de hoje. Vamos orar rapidinho pelas nossas famílias, pelas nossas vidas. Acabou de entrar aqui Roberta Barros, a paz querida. Seja muito bem-vinda, Deus abençoe, viu? Vou orar agora pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos corações, pelas nossas mentes, para que nós não venhamos nos escandalizar e com isso perder a santificação. Que em nome de Jesus não venhamos a perder, porque o homem, ele peca com os seus lábios. Não venhamos a fazer isto. Eu mesma já falei muito nisso, já falhei sim, e preciso da luz de Cristo, da luz e do poder do Espírito Santo, para não cometer mais tais falhas, porque isso, na verdade, acaba prejudicando a nós mesmos. Pai, Deus eterno, Pai, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Pai. Pai, obrigada por este momento, obrigada por esta palavra, Pai. Nos ensine mesmo, meu Senhor, a ser santos para Ti. Que não venhamos, meu Senhor, a ver a falha de homens, mas que possamos aprender a olhar para nós mesmos. Nos preocupemos em corrigir as nossas falhas, as falhas das pessoas, meu Senhor. Cabe a nós apenas pregar a palavra e não julgar e não condenar em nome de Jesus, Pai. Porque é o Senhor que virá como grande juiz e é o Senhor mesmo que irá julgar tanto aqueles quanto nós, Pai. Em nome de Jesus, nós venhamos a ter os nossos lábios purificados por Ti, para que possamos aprender a não sair das nossas bocas, do profundeza do nosso coração, coisas más, mas que em nome de Jesus façamos somente orações e louvores a Ti, Pai, para que possamos ser abençoados, Pai, pelo Senhor. Pai, abençoe esta família que está aqui assistindo, abençoe essas pessoas, abençoe esse amigo, essa amiga, esses companheiros, meu Pai. Pai, pessoas que estão aí já seguindo há um bom tempo comigo, Pai, os abençoe grandemente. Os que estão chegando agora, Pai, em nome de Jesus, que eu também possa ser bênção na vida deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Capacite-nos, Senhor, para conseguir e continuar
prosseguindo a buscar a santificação, Pai. Nós necessitamos de Ti, nós precisamos da Tua luz, nós precisamos da Sua palavra, nós precisamos do Seu Espírito. Muito obrigada por tudo, Pai, te agradeço e coloco todas essas pessoas, tanto os que estão aqui comigo ao vivo, quanto os que estão assistindo pela gravação, no seu altar, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, não é mesmo? Deus abençoe a sua vida. Esther Fernandes entrou aqui, ela sempre coloca uns textos longos, né? Depois eu dou uma lida. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E é isso aí. O Senhor permitindo, né? Domingo estarei aqui novamente com mais um programa nas mãos do oleiro, mais um tema para nós. E convido você aí a estar aí visitando minha página da 1h30 às 2h da tarde, que de segunda a sexta, é meio difícil eu faltar, às vezes pode acontecer, viu? Mas se o Senhor der graça, de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 2h, Palavra de Vida é um programa que faz parte, é parte integrante da Assembleia de Deus, Ministério do Brás, ao qual eu faço parte, né? Palavra de Vida, isso mesmo, serva Rosemary Gomes, de segunda a sexta, lá na rádio local da cidade ao qual eu moro, sul de Minas Gerais, Congonhal, cidade abençoada, né? Aí eu já falo localmente para a cidade, né? Sou usado instrumento, sou como instrumento de Deus para a cidade, porque é só isso que eu sou mesmo, um instrumento. E aí também vocês pela live também me acompanham em nome de Jesus. Todos os dias nós aprendemos um pouquinho da palavra de Deus, porque nós precisamos, não é mesmo? Fique na paz, Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo.